A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Gilson Radena. Hoje eu quero estar falando a respeito da sã doutrina do Senhor, a doutrina. Quero estar deixando também uma palavra que está no livro de Atos, no capítulo 17 e no versículo 19, que diz assim: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Amém, meus amados irmãos? Então, o que é a doutrina? A sã doutrina. A palavra doutrina, meus amados irmãos, quer dizer ensinamento. Ensinamento. Então, o porquê que em uma igreja ensinam uma coisa, em outra igreja ensinam outra coisa? Por que estão trazendo divisões entre as igrejas? Por quê? Porque o que nós, servos do Senhor, devemos fazer é pregar a sua doutrina. Doutrina, se é ensinamento, devemos ensinar a palavra. E o ensinamento da palavra é o caminho estreito. O caminho que leva ao céu, ela é estreito, é apertado. Tem que ter renúncias. Porque de outra forma a palavra não nos diria que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo 9 em diante: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus amados irmãos, não sou eu que digo isso, pois as palavras não é minha, mas do Senhor que criou os céus e a terra e tudo quanto há. Como pode dizer que isso é doutrina de homens, se não é eu que falo, mas é a palavra do Senhor? Meus amados irmãos, quantas casas que nós vamos pregar a palavra do Senhor e vamos convidar para ir para a nossa igreja, e eles dizem para nós: não, mas a igreja de vocês é muito doutrinada, muito rígida. Como assim? Tudo que nós pregamos, meus amados irmãos, está aqui na palavra do Senhor. É de acordo com a palavra do Senhor, pois a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. E aqueles que se limpem ainda mais. Não está bom do jeito que você está, meu amado irmão? É preciso se limpar ainda mais. Se você souber que ainda não tem algo que não está agradando a Deus, se limpa mais. Se limpa mais, meus amados irmãos. Veja no livro de 1 Coríntios também, no capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, meus amados irmãos, mas nós pertencemos a Deus. O porquê? No versículo 20 diz: porque fostes comprados por bom preço na cruz do Calvário. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, meus amados irmãos. O que nós pregamos às almas não é doutrina de homens, mas é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, porque está dizendo, veja, que a palavra do Senhor vai nos dizer que não é qualquer um que vai entrar por este caminho, o caminho estreito. Não é qualquer um que quer abandonar os pecados, porque para entrar no reino dos céus tem que abandonar os pecados. Veja também o que está dizendo em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que é aquela pessoa que traz cobiça, malícia, vai trazer cobiça nas almas. Aquele que provoca idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Meus amados irmãos, quem que está dizendo isso? Sou eu? Sou eu que digo isso ou é a palavra do Senhor? Porque o que eu estou dizendo vem da palavra, não vem de mim mesmo. Eu queria vos dizer que qualquer um de vós ia herdar o reino dos céus. Pode vir como está e fique como está, que tu vai herdar o reino dos céus, mas não é assim. Venha como estás, mas a partir do momento que conhece a verdade e aceita Jesus Cristo como o único verdadeiro Salvador da sua vida, tem que mudar.
tem que ser uma nova criatura, tem que deixar o pecado, tem que abandonar as obras das trevas para viver na luz, para viver para Deus. Porque senão não vai herdar o reino dos céus. A palavra está clara. A palavra está clara, meus amados irmãos. Como que tu quer herdar o reino dos céus se você não quer abandonar os pecados? Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que amam este mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a gente prega que não está agradando a Deus, prega que é pecado e não querem abandonar o pecado. Estão preferindo mais o pecado do que a Deus. Se arrependam, meus amados irmãos. Se arrependam enquanto é tempo. No livro de Judas está escrito no capítulo 1, versículo 18 em diante, que diz assim, ó: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, estão causando divisões na igreja do Senhor. Eles são sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Assim está dizendo a palavra do Senhor. Meu Deus, eu fui em lares, casas, pregar a palavra do Senhor e disseram para mim, não, mas eu não fui lá na igreja de vocês, porque lá as mulheres têm que ficar tudo de saia. Não, eu falei, não, venha como estás. A partir do momento que você aceita Jesus, aí sim o Espírito Santo vai te mudar, vai te convencer do teu pecado. Mas só que tem uma coisa, a palavra do Senhor está dizendo que os sensuais não têm o Espírito Santo de Deus. Você pode até vir na igreja com um calção, com uma regata, mas só que saiba que lá no céu, se você não se arrepender e mudar suas vestes, você não vai entrar. Porque quantas vezes pessoas foram arrebatadas através dos servos e o Senhor falou através delas que os santos dos santos usam camisa até os punhos e saia até os pés. Meus amados irmãos, devemos ser santos no falar, devemos ser santos no agir e também no vestir, porque Deus quer corpo, alma, espírito. Deus quer nós por completo, meus amados irmãos. Por que as igrejas hoje estão pregando que Jesus só quer o coração? Jesus não quer só o seu coração, Jesus quer você por completo, tanto como no corpo, como no espírito. Meus amados irmãos, como não adianta nada se você andar como um servo de Deus, nas vestes trajado como um servo de Deus, mas por dentro ser uma pessoa má, ficar falando mentira, estar olhando para a mulher do próximo, estar falando palavrão, não vai adiantar nada. Mas sabemos também que se você for uma pessoa boa, ajudar o próximo, não falar palavrão, não falar mentira, mas não se vestir como um servo de Deus, também não vai adiantar nada. Porque devemos ser crentes completos. Devemos ser crentes por inteiros, tanto na igreja, como na casa, como na rua, onde nós for, devemos ser o mesmo. Devemos ser o mesmo. Devemos abandonar os pecados, porque senão não vamos subir naquele grande dia. Veja bem, meus amados irmãos, vejam bem, a palavra do Senhor também vai nos dizer que também tem pessoas que estão confessando Jesus com seus lábios, com sua boca, mas o problema é que os negam com suas obras. Estão negando Jesus com suas obras, porque continuam no pecado, continuam na idolatria, continuam na fornicação, continuam roubando, mentindo, falando palavrão, continuam fazendo tudo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Você pode até não ser salvo pelas suas obras. Seremos salvos pela graça, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido e padecido na cruz do Calvário. Mas Deus, naquele grande dia, Ele olhará nossas obras. Porque a palavra do Senhor diz que seremos julgados segundo as nossas obras. Seremos julgados segundo as nossas obras. Acorda, meus amados irmãos, se arrependa dos seus pecados. No livro de Apocalipse diz isso, no capítulo 20 e no versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras, meus amados irmãos. Como que tu quer ser salvo se você está falando palavrão? Como que tu quer ser salvo se você está mentindo? Como que tu quer ser salvo se você anda na sensualidade? Como que tu quer ser salvo se você está destruindo o templo do Espírito Santo? Ramanai keleremene haramanas. Acorda e arrepende-te. Arrepende-te enquanto é tempo, porque Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar para buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que está abandonando os pecados e as obras das trevas. Então convertei-vos ao Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo quanto há, e abandonai as obras das trevas e convertei-vos para a luz. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor está dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém. No tempo de Noé, Deus salvou apenas a família de Noé e o mundo todo foi destruído com o dilúvio. E assim será também muito em breve, porque a ira vindoura do Senhor virá e vai consumir todos os habitantes da terra. Todos serão destruídos. E Deus vai salvar somente um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que abandonou os pecados e as obras das trevas. Mas Jesus é fiel e misericordioso para te salvar, se tu abrir teu coração, deixar Ele fazer morada e abandonar o pecado. Sabe, meus amados irmãos, eu não consigo entender por que é que as pessoas se incomodam tanto, mas tanto que nós venha seguir a verdade. Por que se incomodam tanto que nós venha seguir a sã doutrina do Senhor, o ensinamento verdadeiro que vem através da palavra, a santa palavra, a palavra que vem da boca de Deus? Por que se incomodam tanto quando nós estamos seguindo a verdade? Por que incomoda tanto a você eu usar sempre só camisa de manga comprida? Por que tá te incomodando tanto eu usar só calça comprida e não usar regata, não usar bermuda? Por que isso te incomoda tanto? Por quê? Por que te incomoda tanto eu não pintar mais meu cabelo? Por que te incomoda tanto as santas mulheres de Deus não passar uma maquiagem, não usar brinco, não usar um batom, não usar o esmalte? Por que isso te incomoda tanto? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Não precisamos dessas coisas terrenas que vai nos condenar. Não precisamos das imundícias deste mundo. O Espírito Santo já nos basta. Deus nos fez perfeitos como nós somos. Não precisamos das bugigangas deste mundo para sermos perfeitos, porque Deus já nos fez perfeitos. Deus nos fez perfeito, Ele fez a nossa unha perfeita, Ele fez nosso cabelo perfeito, Ele fez a nossa pele perfeita, Ele fez tudo, todo o nosso corpo perfeito. Ele não errou em nada. Ou Ele errou no que Ele fez em você? Ele não errou. Ele te fez perfeito. Ele te fez perfeita. Parem de achar defeito. Parem de querer dizer: o ensinamento de você está errado. Como que está errado se nós estamos pregando a palavra do Senhor? Se a palavra do Senhor diz que certos povos não herdarão o reino dos céus, que os idólatras não herdarão o reino dos céus, que os fornicadores, que os avarentos, que os parricidas, que os enfeminados, os gays, as lésbicas não herdarão o reino dos céus. A palavra está dizendo que se você está mostrando o teu corpo, que se você está seminu, você não vai herdar o reino dos céus. Por isso arrepende-te. Arrepende-te enquanto há tempo, porque o Senhor vai te perdoar se você se arrepender e abandonar os seus pecados. Então, dê ouvidos à palavra do Senhor. Medite na palavra, que você vai ver que o que nós, a igreja do Senhor, está pregando é verdade. E pare de dar ouvidos a falsos pastores que estão enganando as almas. Conheça a verdade, meus amados irmãos. Vamos conhecer a verdade. Sabe, meus amados irmãos, eu sempre, quando aceitei Jesus, eu orava a Deus e falava: Senhor, dai-me sabedoria, dai-me conhecimento, dai-me discernimento na vossa santa palavra, porque a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor dará sabedoria a todos aqueles que têm falta de sabedoria, e todos aqueles que buscam de todo o coração, Deus o dará. Deus o dará. E Deus me deu a sabedoria. Só que no começo, quando eu ia ler a palavra do Senhor, eu começava a ler a palavra e ia falando lá que o Senhor ia destruir os devassos, que o Senhor ia destruir os sensuais, que o Senhor ia destruir os beberrões, que o Senhor ia destruir os que se prostituem. E quando eu li essa palavra, me vinha uma ira no meu coração, porque eu conseguia enxergar, meus amados irmãos, que eu ia ser destruído. Vinha uma ira no meu coração. Eu ficava com raiva, mas o que eu fiz? Eu abandonei os meus pecados, eu me arrependi dos meus pecados e falei: não vou mais praticar isso. E o Espírito Santo fez morada no meu coração. E a partir daquele momento que eu abandonei os meus pecados, abandonei tudo aquilo que podia me condenar, aí eu comecei a ler a Bíblia.
E começou a ser diferente. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a sentir a palavra. Eu comecei a ler a Bíblia e chorar quando eu leia. Eu comecei a ler a palavra do Senhor. Eu comecei a sentir uma presença calorosa. Muitas vezes, quantas vezes que eu não li a palavra do Senhor e começava a chorar, porque a palavra falava comigo. Meus amados irmãos, a palavra vai falar conosco, se você deixar, se você abrir o seu coração. Abra o seu coração para que Deus venha falar contigo. Amém, meus amados irmãos? Deus é bom, Deus é misericordioso. Se você abrir teu coração, Ele vai te salvar e vai te dar vida, e vida com abundância, e te promete um lugar onde não há tristeza, nem pranto, nem dor. Mas aqueles que não obedecem à palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz também que serão atormentados pelos séculos dos séculos dos séculos, num lugar onde há somente choro, pranto e ranger de dentes. Por isso, arrependei-vos enquanto há tempo. Amém, meus amados irmãos?